Desejo que a paz de Jesus faça presente no coração de todos aqui e que as reflexões da noite repercutem no cotidiano de cada um. Olha, gente, falar de benfeitor é fácil, mas na hora que entregaram isso aqui para mim hoje, eu vi que começou a complicar. Bom, benfeitor. Benfeitor é uma palavra já costumeira no nosso cotidiano da doutrina. Mas a gente escuta também de outras maneiras. Anjo guardião, guia espiritual, protetor, protetor espiritual, amigo espiritual. São várias nomenclaturas e todas elas querendo dizer a mesma coisa. Um ser evoluído, muito mais evoluído que nós, que tem funções distintas de nos encaminhar, né? Daí, essas reflexões da noite, elas foram feitas baseadas no nosso querido Livro dos Espíritos. Quem quiser buscar mais informações, está na pergunta 489, é o início, até a 521. Todos nós temos é um resumo de uma das perguntas que fizeram para os espíritos. E eles respondem que sim, do momento do nascimento até o momento da morte. Depois, frequentemente, na vida espiritual e também em outras vidas. E a gente conhece o nosso benfeitor também antes de encarnar, muitas vezes. E ele nos escolhe. Não somos nós que escolhemos eles. Qual a sua função? Bom, a função do nosso anjo da guarda, espírito protetor, ela se baseia mais ou menos em guia como se fosse assim. Imagina que a gente está indo numa viagem e é necessário alguém nos guiar no passeio, onde melhor comer, onde melhor andar, onde frequentar, como é a cultura daquele lugar. Isso seria um guia. E é a função do nosso benfeitor também. Quando a gente reencarna, esquecemos tudo que prometemos de fazer, o que viemos buscar, e ele está ali direcionando a gente como realmente um guia. Ele também pode ser considerado um protetor, né? Assim como o próprio nome que ele leva, protetor espiritual, amigo protetor. E que quando a gente fala de protetor, o que a gente lembra, se não, às vezes, um guarda-chuva? Quando a gente está na chuva, o guarda-chuva nos protege dela. Só que somos nós que temos que ir lá e buscar esse recurso. O guarda-chuva não sai correndo atrás da gente. Então, existe um equívoco muito grande de pensar que o nosso anjo da guarda está ali, em cima de nós, assim, ó. Não vai pegar nada nesse meu protegido. Nós temos que buscar a ajuda dele. Então, nesse sentido, o protetor se encaixa bem. Um protetor solar, por exemplo, protetor. Nós sabemos que devemos usar para nosso benefício. Só que a gente usa se quiser. E também o benfeitor, ele se encaixa bem na nomenclatura de mestre. O que seria um mestre? Ele dá o melhor para os seus alunos. Ele vai lá, pega o conteúdo necessário para que o aluno aprenda e saia dali mais informado e melhor, só que vai de cada aluno, de cada indivíduo, usar esse conteúdo, essa disciplina. Assim, então, a gente considera o benfeitor também como mestre. Ele é um mestre tão sábio que quando a gente erra, não dói nele, não machuca, porque ele sabe que mais para frente vai ter outras oportunidades de aprendizado. E, geralmente, as aprendizagens são dolorosas, mas ele sabe que é para o nosso bem. Então, a gente pode denominar dessa maneira, guia, protetor ou mestre. Sempre com o intuito de nos melhorar, de ajudar a gente nessa caminhada, nessa busca que é a busca do amor, da melhoria moral. Gostaria de saber o nome do seu benfeitor? Quem que não gostaria, né? Porque a gente viu, Chico conversava com Emmanuel. Divaldo psicografou vários livros, pensando ele, só espírito da verdade, espírito amigo, até descobrir que era Joana de Ângeles. E a gente? Quando foi perguntado, no Livro dos Espíritos, todos podem saber o nome dos anjos? Os espíritos fizeram a resposta que é o seguinte, eles falaram assim, por que vocês querem saber nomes que vocês nem compreendem? Aí eles mesmos respondem como se fosse nós perguntando, porque para invocá-los.
Então, ele diz que para a gente suprir essa necessidade nossa humana de querer saber o nome do nosso benfeitor, dê o nome que vocês quiserem, eles respondem. O importante é você conversar com ele. Vocês já ouviram falar, pessoas que falam assim, ó, eu sou devota de Santo Expedito, sou devota de São Judas Tadeu, porque toda vez que eu estou com um problema, com uma aflição, eu sento na minha cama, eu oro e eu sou atendida, eu sou confortada. Nada mais estava falando do que com seu benfeitor. E ele aceita, ele não é melindroso, né? Ele é um ser mais evoluído que nós. Então, a gente pode dar o nome que quiser a ele. Isso está em nossas mãos. A gente tem que fazer exercício diário. Quer escolher um nome para ficar mais humano? É onde você se encaixa? Não tem problema, escolha. Mas para o nosso benfeitor não vai fazer sentido algum. Mas ele vai atender. Como nos mantemos ligados a ele? Ligados, na verdade, não é uma palavra correta. É que fica mais perto do nosso cotidiano. A gente acha que a gente tem ligação. E essa ligação pode ser feita também por espíritos malévolos. A ligação se dá pelo nosso entendimento moral, pela nossa sintonia, pelas nossas vibrações. Então, a gente pode tanto se ligar a espíritos bons, como a espíritos ruins. Só que, como então a gente receber todas as benfeitorias que nosso anjo da guarda pode nos dar? Exercício é simples, oração. Imagina quando a gente chega em casa com um problema, briguei no trabalho. Briguei no trabalho, estou nervosa, o que a gente faz? A gente corre, liga, se não vai desabafar com o marido, com a esposa, a gente liga para a mãe, para a cunhada, para o irmão, para alguém que a gente quer desabafar. E aí, qual é a consequência disso, muitas vezes? Você desabafa que você brigou no seu trabalho com um ser humano, falho como nós, cheio de mazelas. O que ele vira para você e às vezes fala? Nossa, não sei como que você não deu um tapa na cara da pessoa. Se fosse comigo... E a gente escuta, às vezes, um conselho desse tipo. E o certo seria, o que faz o estudo dessa noite? Foi muito bacana eu estudar também, reforçar isso dentro de mim, o quanto nós precisamos conversar com o nosso benfeitor. O quanto nós precisamos nos ligar a ele. Porque ele está sempre perto de nós. Sempre. Só que ele precisa de usar artifícios para conseguir chegar até nós. Até a gente resolver orar e fazer uma pergunta a ele, a gente já contou o nosso problema para mais de 10 pessoas, que não são gabaritadas a nos ajudar. Então, a oração, a gente tem que ficar bem claro que além dela nos equilibrar, ela faz a gente escutar o que o nosso benfeitor tem a dizer a nós. Vamos passar. Pressentimentos, equilíbrios, respostas e paz. Pressentimentos vêm de benfeitor? Ele vem. Equilíbrio, aquele momento que a gente está desequilibrado, que a gente quer um conforto, quer uma paz, a gente busca a oração e se equilibra com ele, sim. Imagine nós, como pais e mães, que queremos o melhor para o nosso filho. A gente consegue dar um conforto, dar um amor, dar uma palavra que não vai agravar mais a situação. Imagina, então, um ser muito mais evoluído que nós, que assim eles são. Ninguém é assistido por alguém que está no mesmo nível moral. Todos nós somos assistidos por seres angelicais, que são muito mais evoluídos que nós. Então, nesse momento, a gente encontra resposta. A gente encontra a paz. E aí, a gente para e pensa, será que eu estou, quantas vezes, me reportando a ele? Os nossos benfeitores necessitam de nossas perguntas, só que a gente não pergunta. E, às vezes, quando a gente resolve perguntar para o nosso anjo da guarda o que fazer, a gente tem as perguntas erradas. Então, a gente não obtém as respostas e para de fazer o exercício. Quais são as perguntas erradas? Por exemplo, estou em dúvida se continuo no meu trabalho ou não. Se compro aquele carro novo ou não. Isso tudo é matéria. Eu sento na minha cama, faço aquele exercício de respirar fundo, fazer uma oração, tomar uma água, coloco uma música clássica no fundo e faço uma bela de uma pergunta assim, largo do meu namorado ou não largo?
O espírito benfeitor vai classificar aquela pergunta com a seguinte maneira: isso vai melhorar a sua moral ou não? Se não estiver afetando a sua moral, a sua evolução, ele não vai te dar resposta. E quando ele te der uma resposta, na verdade, ele vai fazer naquele sentido maiêutico, da época da Grécia. Você retira de dentro de você as respostas. Sócrates usava esse método. Então, como? É difícil, está muito difícil, eu já não enxergo ele. Acabei de aprender que eu não sei o nome dele, vou ter que inventar, que ele não vai me dizer o nome dele. Como, então, que eu vou receber uma resposta para a minha aflição? A primeira resposta da aflição que ele vai nos dar é esse daqui, ó. Ele vai nos jogar energias salutares para que nós possamos acalmar nossos corações, para daí pensar melhor do problema da aflição que a gente está passando. Porque as aflições que nós temos desequilibram a gente. Muitas vezes ainda a gente gosta de sentir raiva, a gente gosta de se sentir magoado. Nesse momento, o nosso anjo, nosso protetor, está tentando chegar perto de nós. Aqui somos nós. Bom, quem quiser não é, mas é para ser. Então, você imagina que o guarda-chuva está aqui, nosso protetor está do lado. Ele está querendo nos dar respostas. Ele está querendo se aproximar, mas às vezes ele não consegue. Ele tem que usar artifícios para chegar até você. Muitas vezes, ele usa amigos nossos. Eles usam parentes. Quantas vezes que vocês já não ouviram de amigos falando assim, você falou o que eu queria ouvir? Às vezes não foi você que falou. Foi o benfeitor da pessoa assistida que entrou na sua cabeça para dar um comunicado. E por que, então, ele usou outra pessoa, senão a mim? Porque quando estamos com problemas, nós criamos uma atmosfera ao nosso redor que fica incapaz da gente se conectar com o bem. Ah, eu estou com uma dívida. Eu durmo pensando na dívida, acordo pensando na dívida, almoço pensando na dívida, isso tudo adquirindo um monte de problema físico. Porque eu nunca vi ninguém pagar a conta com insônia, mas é o que acontece. Principalmente nesse momento de crise agora, deve ter muita gente perdendo sono por causa de conta, né? Mas a gente cria essa atmosfera que faz com que a gente não se encontre com o nosso benfeitor. Uma oportunidade muito boa da gente encontrar com ele é no nosso sono. A gente pensa que é só o nosso corpo físico que precisa de descanso. Nosso espírito também se revela após o sono. Ele busca ajuda. Temos relatos de pessoas que assistem palestras na hora do sono, que vão trabalhar. E aí, como a gente quer buscar ajuda se a gente está apegado no problema? Terminei um relacionamento e não consigo pensar em outra coisa, a não ser que eu estou magoada e ferida. Como o nosso benfeitor vai chegar até nós e ajudar? Ele vai poder, sim, dar um passo em nós, mas isso não vai trazer solução. A gente vai se sentir mais calmo. Mas nós não vamos ter encontrado dentro de nós ainda soluções que façam a gente crescer. Por exemplo, quando a gente fala que a gente foi traído e abandonado. Ah, eu estava num relacionamento aí, ó, consideração zero. A pessoa me traiu. Aí você para e pergunta para você mesmo, o que está doendo aí? Ah, o que está doendo? As pessoas vão ficar sabendo que eu fui traída. Opa, peraí. Então, olha só, está mexendo com a sua vaidade. E aí pergunta assim, a pessoa está traída, está magoada, mas aí quando ela se pergunta, ela vê que ela foi abandonada. A sensação de que era dela a outra pessoa, a sensação de posse. Cadê a autoestima dessa pessoa? Então, todos os problemas vão ser voltados a dentro dele. E o anjo guardião, o espírito protetor, o benfeitor, ele quer nos ajudar nessa evolução moral. Só que a gente fica preso no problema. Contamos para mais de 10 pessoas que fomos traídos, que fomos abandonados, e escutamos dessas mesmas, encarnadas como nós, eu não acredito que ele fez isso com você. Eu não acredito. Nossa, você não fez nada, você não vai tirar os bens dele. A gente escuta conselho desse tipo.
Então, é para a gente pensar bem o que a gente quer perguntar para o nosso benfeitor. Ele vai nos responder. Tem uma historinha que é assim. Um alpinista foi escalar uma montanha. E aí, quando chegou lá em cima, à noite, nevando, os grampos da escalação soltou. Soltou e ele foi caindo. No desespero, a corda parou e ele ficou grudado. E aí ele falava, meu Deus, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. O benfeitor dele foi lá e soprou o seguinte na cabeça dele. Corta a corda. E ele, meu Deus, eu não vou cortar a corda, eu não quero morrer, meu Deus, eu não quero morrer. O benfeitor novamente, corta a corda. E ele não cortou. No dia seguinte, amanheceu, o pessoal da aldeia próxima foi passando e viu um cadáver a 1,5 metro de distância da terra pendurado. Então, o nosso benfeitor quer falar com a gente, ele quer nos dar as respostas, mas a gente, às vezes, não está pronto para ouvir. Hoje, eu tive vou contar uma história pessoal, hoje, nesse dia, minha amiga Ana Cristina, que caminha comigo todos os dias, conheço ela muito bem, me conheço, um fator muito importante da gente saber que momento que o benfeitor está falando conosco. Me conheço. Eu sei que eu não penso dessa maneira. Então, vamos lá. Caminhando com ela, eu já estou com um problema de 2 semanas aí, de aflição. E há 1 semana eu obtive a mesma resposta que eu obtive hoje, só que eu fiquei lutando contra mim mesma. Não deve ser isso. Não deve ser isso. Minha amiga começou a caminhar comigo, a gente caminha em média 40 minutos. 5 minutos de caminhada, ela começou. Ela começou a falar. Eu olhava para ela, eu pensava assim, não é ela, mas com a ajuda do meu benfeitor. Fiquei muito feliz. Só que eu não falei nada para ela não desconectar. Né? Vai que ela tem um piripaque. Lá parecia mais uma orelha caminhando com uma pessoa, porque ela não parou de falar aos 40 minutos. E tudo que ela falou com uma coerência de um relato, trazendo a resposta para mim, que só parou com tudo na hora que eu resolvi fazer o que ele estava me falando. Eu falei para ela assim, verdade, vou procurar essa ajuda aí. Quando eu disse isso para ela falou, nossa, Estela, o que está acontecendo comigo? Meu corpo está arrepiando todo. Aí eu pude contar, né? Que eu falei assim, agora já obtive o que eu queria. Aí eu falei assim, foi meu benfeitor, acabou de te abraçar, porque ele conseguiu, faz 2 semanas que ele está martelando na minha cabeça, ele conseguiu agora entrar. Ele está te abraçando e agradecendo. E ela, como ela não entende da doutrina, ela não é espírita, ficou ali meio que assustada, meio que, nossa, então aconteceu alguma coisa aqui e eu não vi. Foi bem isso que aconteceu. E essas respostas já estavam há 2 semanas na minha cabeça. E os pais, então, quando eles lidam com os filhos? Imagina alguém que ama mais o seu filho do que o próprio pai e mãe. Não existe. Os avós amam, mas eles não amam com a responsabilidade de educador que um pai e mãe é. E aí, na hora que tem um problema com o nosso filho, a gente age pensando que estamos agindo da melhor maneira possível. Aquela criança não obedece, aquela criança você manda ir para cá, ela vai para lá. Você começa a dar nomes dele de hiperativo, genioso, liderante do momento. E, na verdade, a gente deveria sentar em nossas camas e conversar com o benfeitor dele. Porque ele tem a ficha completa ali te dizendo, corta a aresta do seu filho aí, porque ele é meu assistido e você está dando muita liberdade. Mais para frente vai sobrar para mim. Porque sobra para eles, né, gente? E a gente sofre. Pais e mães sofrem. E o certo seria conversar com o benfeitor. Aquelas tendências que as menininhas têm, que bonitinho. Que bonitinha ela usar, ela só gosta de usar saia curta, já passa batom vermelho desde cedo, tal. E isso é uma tendência que pode estar aflorando na criança. É bom a gente perguntar para o benfeitor. Se não perguntar para ele, depois vai ter que ir em tratamento psicológico, porque vai ter problema. Ou pode ser um equívoco, mas por que não? Por que a gente tem essa resistência, nós, principalmente nós que nos denominamos espíritas, por que a gente tem a resistência de conversar com o nosso anjo guardião? É o melhor conselho que alguém pode dar no planeta, no universo, é o seu anjo.
Ele está ali com sua ficha completa de tudo o que você prometeu ser, fazer e melhorar. E aí a gente pensa assim, mas Deus não vê tudo? Deus não vê os problemas da gente? Deus. Imagina que você está com um buraco em frente à sua casa, você liga para Dilma arrumar o buraco. Assim funciona Deus, Ele tem os secretários dele, Jesus. Ismael, como a gente fica sabendo, que ele governa aqui, ele cuida do nosso Brasil, não é para ele que a gente vai pedir um problema nosso. Nós temos, às vezes, quando a pessoa se intera aqui em um grupo, assim como o Kardec tem, um grupo muito bonito, eles também têm o protetor deles. Vai ter hereditariedade de moral, e nós temos o nosso. E nós temos afinidade com alguns amigos, com alguns lugares, no qual nossos benfeitores também têm afinidade com eles. E às vezes a gente fala assim, nossa amiga, eu te conheço, parece que faz 10 anos, porque eu gosto muito, deve ser de outra encarnação. E nada mais é, às vezes, que os dois benfeitores aqui, do lado dos amigos, eles que já são amigos. E eles estão a fim de se encontrar, e aí eles se unem a nós. Fala assim, não, fica bacana, parece que eu vou naquele lugar e eu gosto daquele ambiente, porque o nosso benfeitor gostou da casa. Ele se encaixou, aqui ele encontrou outros benfeitores que já era da linha de estudo dele. É lógico que ele vai gostar. Acredito que vocês também devem ter passado por outras casas religiosas, devem ter passado por outros centros, até se encontrarem. Eu tenho um lugar que eu me encontro, assim, não só como a gente fala de religião, né? Em outros lugares também, outros amigos. Isso tem muito a ver com o nosso benfeitor. Ele tem afinidade com a casa. Aí você fala, olha, eu já fui em 10 lugares, mas eu gosto daquele. É lógico, é aquele que teu benfeitor tem os amigos dele. Lá é lá que você vai ficar. É lá que você vai plantar sua raiz. E temos que ter essas raízes. Então, a gente tem que parar de lutar um pouco, de falar com o invisível. Parar de ser um pouco humano, de querer saber o nome dele. Mas o nome eu acho importante. Os espíritos, quando eles respondem, no livro dos espíritos, que não tem importância a gente saber o nome, a gente fala, nossa, é verdade, não tem importância. Mas se a gente não chamar por nome, a gente vai falar, ô benfeitor, eu quero conversar com você agora. Inventa um nome, então, que fique mais prático, mais que a gente procure eles. Quando é perguntado para os benfeitores o que você queria do seu assistido, sabe o que eles respondem? Que ele me procurasse mais. Porque a gente não procura. Quer resolver todos os problemas sozinhos. Quer colocar a culpa em karma. Eu tenho um karma. Tenho um karma. Tenho a história de uma senhora que foi casada 60 anos e desencarnou, feliz da vida, chegando no plano espiritual, contente. Aguentei firme e forte, que eu sabia que era o meu karma. Foi revelado para ela que o benfeitor dela, quando passou 30 anos de casamento, começou na orelha dela, teu ciclo acabou, teu ciclo com ele acabou, teu ciclo acabou. E ela lá, firme e forte, 30 anos passou com uma pessoa que ela não gostava, no qual, na história, ela até apanhava, e aí chegou lá toda feliz da vida, mas ela não escutou o benfeitor dela. E aí, lembrando que as respostas, para ter as respostas certas, temos que fazer as perguntas certas. A pergunta que a gente vai direcionar ao nosso benfeitor não é se eu compro um anel ou um brinco. A pergunta é o que tem a ver com a minha evolução moral. Se tem a ver com a minha evolução moral, faça a pergunta então, porque a resposta vai vir de imediato. Falei, gente, mas funciona mesmo? Funciona. Limpe-se. Tome água, assim como eu falei. Tome uma água boa, calma. Desliga o barulho. Se for ligar barulho, liga uma música clássica. Leia um trecho do Evangelho. Conecte-se a Deus. Faça uma oração e faça a sua pergunta. Nesse momento, ele já vai estar sentado com você, assim como ele sempre está perto de você. Só que ele vai estar com o desejo, o intuito e no momento para dar a resposta. Ali, a primeira resposta que vier, você vai pegar e analisar. Isso daí vai fazer bem para o meu crescimento? Não vai fazer? Porque essa resposta é a certa. Então, o recado de hoje foi bem simples, é um estudo. Quem quiser se aprofundar, é muito bacana, gente. 489 a 521, fala tudo sobre o nosso anjo guardião.
E Ele espera que a gente procure Ele espera que a gente fique sabendo um pouco mais da existência e da presença dEle. Porque nós combinamos com Ele lá. Ó, você vai me ajudar, né? Ah, eu vou. Só que a gente tem que ajudar Ele também. Temos que dar mecanismos para que Ele nos ajude. O que é esse mecanismo? Aliviar um pouco a pressão. Parar de pensar um pouco no problema e pensar na solução. Porque pensar no problema não resolve. Quando você começar a focar na solução, Ele vai te ajudar. Lembrando sempre que não é respostas da matéria que Ele vai dar para nós. Não vai perguntar a cor da parede da sala que você vai pintar para o benfeitor, que às vezes ele te dá um xingo na orelha. A gente tem que perguntar tudo o que tem a ver com a nossa evolução moral. E passando assim adiante, a ensinamento desse para os nossos filhos, nossos sobrinhos, ensinarem a eles a conversar com os benfeitores, que são os secretários de Jesus aqui nessa terra. Jesus não vai conseguir nos aconselhar o tempo todo. Mas o nosso benfeitor tem essa tarefa designada. Ele não fica triste quando a gente erra. Porque logo na frente vai ter uma consequência para a gente reparar os nossos erros. Mas Ele está o tempo todo tentando fazer com que a gente não erre. Então a gente tem que escutar. E o recado de hoje é esse. Eu queria agradecer a casa. O coral maravilhoso. Foi um presente, eu nem sabia que teria. E não deixar passar que quem desenhou e escreveu ali naquele canto é maravilhoso, né, gente? É um artista. Olha a letra da pessoa. Quando eu crescer, eu vou fazer uma letra dessa aí. Obrigada a todos, boa noite, obrigada pela paciência.